Olá, pessoas. Meu nome é Cláudio Marconcini e este vídeo está relacionado à possibilidade que nós estamos tendo agora, a retomada da Funarte. E este vídeo ele vai tratar especificamente sobre uma leitura comentada de um desses editais, que é o relacionado ao teatro. Eu anteriormente já selecionei algumas informações que eu acho que são pertinentes. O edital é extremamente longo, então a gente só vai atentar para determinadas questões que eu considero mais importantes. Aqui é do objeto, e aí esse edital fala especificamente sobre teatro, e aí ele esclarece os objetivos desse edital. Tem uma relação direta com determinadas atividades artísticas relacionadas ao teatro. Criação e renovação de obras, e aí tem a ver com montagem de espetáculos ou readequação de espetáculos, reestreia de espetáculos, algum ator que saiu, alguma alteração que deve ser feita no cenário, enfim. Formação, atividades de formação, oficinas, cursos, minicursos, tudo relacionado ao teatro. Pesquisa, aí entenda a pesquisa não só a pesquisa artística, como também pesquisa acadêmica. E nessa pesquisa, em algum momento, a gente vai perceber que essa pesquisa tem uma relação direta também, por exemplo, com publicações. Reflexão, aí quais essas questões relacionadas a este ponto são estabelecidas, se é algum seminário, se é alguma palestra, se há alguma publicação de alguma revista num processo de reflexão de determinadas pesquisas de grupos relacionados à linguagem teatral. Residência, aí residência em espaço físico, intercâmbio também entre grupos, independentemente de serem da mesma cidade, do mesmo estado, ou de países diferentes. Preservação de acervos e memórias. Acervos e memórias relacionados, evidentemente, a teatro. Podem ser acervos particulares, como também públicos, na perspectiva de que são de acesso público, não da iniciativa pública. Aí, logo na sequência, tem os objetivos desse edital, mas estão todos relacionados a essas questões que foram colocadas aqui. Só está mais distribuída, mais especificada. Aqui, no 1.3, quem é que pode concorrer a esses editais. E aí, eles elencam, por exemplo, as ações de criação, formação, aquelas informações que a gente acabou de colocar, pesquisa e reflexão, residências e intercâmbios. E aí eles exemplificam, né? A formação, formação, vamos para a criação primeiro, o A. A construção de dramaturgias, quaisquer que sejam elas, dramaturgia do cenário, dramaturgia da encenação, dramaturgia do ator, do autor, criação de espetáculos, aí renovação e atualização, que é aperfeiçoamento daqueles já criados, a formação, tudo relacionado à linguagem teatral, aí tem oficinas, webinários, workshops, cursos livres, palestras, laboratórios, conferências, entre outros, aqui só são exemplos. Na pesquisa e reflexão, aí vem artigos, catálogos, podcasts, mapeamentos, publicações, construção de metodologias, ensaios, entre outros. Entendendo ensaios aqui como um material impresso. Residências e intercâmbios, aí troca de experiências, imersão artística em processos criativos compartilhados. Aí aqui eles esclarecem que as residências podem ser feitas tanto no Brasil quanto no exterior. A preservação de acervos e memórias pode ser por meio de websites, exposições, criação de banco de dados, entre outros. Tudo isso relacionado à linguagem teatral. Com relação aos recursos, é da Lei Orçamentária Anual de 2023, então os recursos são para este ano, para serem executados. Agora é importante que a gente entenda esse 2.2, porque lei orçamentária é uma previsão de gastos e também previsão de receita. Só que aqui eles confirmam que é uma previsão. Mesmo que você seja selecionado, seu projeto seja selecionado, a liberação dos recursos vai estar condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira no ano. E aí, às vezes, tem a diminuição do orçamento, enfim, o orçamento, reforço, é só uma previsão.
Evidentemente, quando eles publicam e publicizam o edital, de alguma maneira, esses recursos já estão garantidos, porque seria um tiro no pé. O apoio financeiro ele vai ser distribuído pelas 5 regiões do Brasil a partir de 3 módulos. E aqui tem o valor de R$ 3.600.000. E aí essa definição de valores para essas regiões e também para os estados, por exemplo, elas estão relacionadas a algumas informações da Lei Paulo Gustavo. Eu não vou entrar nesse mérito da discussão porque eu poderia estar incorrendo em determinados equívocos. O que eu quero dizer, o que eles dizem, inclusive, é que esses recursos eles não estão definidos. Não dá para dizer, por exemplo, quantos projetos serão aprovados na região Nordeste, que é no caso aqui do Maranhão, porque isso está atrelado a um quantitativo da Lei Paulo Gustavo. E eles fazem esse atrelamento. E em função disso eles não definem, por exemplo, quantos projetos serão aprovados. E aqui eles colocam uma espécie de memória de cálculo, 20%, de acordo com os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, e 80% que é proporcional à população. Eu não tenho essas informações. E eu não vou entrar aqui neste mérito. Eles comentam também que a partir disso, se há um excedente de recursos, quer dizer, existe uma oferta de recursos muito maior do que uma procura de projetos encaminhados, então esses recursos vão ser realocados nas regiões nesta ordem. Primeiro região Norte, depois Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. E aqui nós temos, no 4.4, nós temos os módulos ABC, são os valores brutos, entendendo o valor bruto aqui, também para a pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica ela paga impostos, ela recolhe impostos, mas não é retido na fonte, diferentemente de pessoa física. Então, se você for encaminhar o seu projeto no módulo A, como exemplo, você pense que você vai ter posse do valor de R$ 37.119,36 e não de 50 mil, porque eles vão reter o imposto de renda na fonte. Deve ser pelo menos o ano passado era 27,5%. Eu não sei ainda se é este valor, esse percentual. Mas é claro que se você retém esse valor, se a Funarte retém esse valor, você pode muito bem, no próximo ano, pedir a restituição do imposto de renda, encaminhando um recibo de retenção que a própria Funarte encaminha para o seu e-mail. Então, essa retenção você pode requerê-la e ter a restituição no ano seguinte. Isso já aconteceu comigo várias vezes e não é problema, só que você não vai ter condições de utilizar esses recursos para a execução do seu projeto. Esse quantitativo de recursos, a partir dos módulos, ele é estipulado pela comissão. O que isso quer dizer? Neste edital não está definido quantos projetos serão do módulo A, quantos projetos serão do módulo B e quantos projetos serão do módulo C. Isso tem uma relação direta com o orçamento que vai ser encaminhado dentro dos projetos, que a comissão ela vai ter a possibilidade de visualizar como é que você, enquanto proponente, vai utilizar esses recursos e também pelo quantitativo de projetos encaminhados em cada módulo. Então, é a comissão que vai definir. O pagamento é em parcela única e aí podem participar. São pessoas físicas, jurídicas, tanto pode ser com ou sem fins lucrativos, mas de natureza cultural, MEI, todos eles com experiência no campo da cultura e das artes. E aí você tem como comprovar isso, por exemplo, no portfólio que você vai encaminhar na plataforma de inscrição. E aí aqui tem algumas nomenclaturas. Tem o proponente, tem o concorrente. O proponente é a pessoa física ou jurídica que representa o concorrente. O concorrente é o artista. Porque às vezes o artista, ele não é o proponente. O artista, ele é o concorrente, o proponente é uma pessoa jurídica, uma produtora, uma cooperativa. Então, no projeto, eles definem muito bem que o concorrente pode vir a ser o mesmo proponente ou não necessariamente. E aí, quem vai determinar isso é quem vai preenchendo o formulário na plataforma.
Ele define o que é pessoa jurídica de natureza privada, conceitua microempreendedor individual. E aí ele veda a participação de algumas pessoas, não só pessoas físicas como também jurídicas. E aí são questões bem específicas com relação a servidores terceirizados, funcionários públicos, enfim. Aí é só dar uma lida mais atenta, melhor dizendo, no edital, nesses pontos 5.3 e 5.4. Quando for pessoa jurídica, no 5.5, o responsável pela inscrição é a pessoa física que responde pela pessoa jurídica, o sócio majoritário. Então, quem é que está respondendo pela coordenação este ano do seu coletivo, da sua companhia de teatro? É esta pessoa que vai ser responsável pela inscrição. Ela é quem vai cadastrar o login e senha na plataforma, mesmo que depois seja acessada por outra pessoa ou pela produtora que vai encaminhar o seu projeto. É um projeto específico para a sociedade civil, então órgãos públicos e entidades públicas não têm vez neste projeto. E aí, eles abrem para grupos ou coletivos culturais que não têm o CNPJ, não são constituídos juridicamente como pessoa jurídica, e aí uma pessoa física é indicada como proponente, mas aí tem uma declaração assinada dizendo que ela é a pessoa responsável e todos os integrantes do coletivo assinam. A Funarte, ela lançou muitos editais, só que ela restringiu a participação. Então, mesmo que sejam outras linguagens, se você quer encaminhar 2 projetos para 2 editais diferentes, sendo que um projeto para cada edital, não é possível. É restrito a participação de um único edital, um proponente para cada edital. Com exceção das pessoas jurídicas e cooperativas, que são representantes de pessoas físicas. Mas no caso contrário, não, é só um projeto. Então tem que definir, tem que fazer uma leitura atenta de todas as outras linguagens para ver qual é a mais adequada. Via de regra, tirando questões relacionadas à linguagem, todo o restante do escopo do projeto é o mesmo. Não muda muita coisa. Aqui tem algumas questões relacionadas a comprovante de residência, então ele sugere algumas possibilidades para as pessoas que não têm como comprovar residência. Se por algum motivo, por esquecimento, o proponente inscrever em dois projetos em 2 editais diferentes, a Funarte não vai eliminar os 2 projetos, as 2 inscrições. Ela vai manter a última inscrição que está valendo. Aqui tem reserva de recursos. Eu só pontuei algumas coisas. Então, porque essas reservas de recursos, elas estão relacionadas também à autoidentificação, ao autorreconhecimento. Isso tem uma documentação específica lá nos anexos. Então, se você entra na reserva de recursos, é importante que você fique atento ao preenchimento desses anexos relacionados a essas reservas. Pessoas jurídicas também podem concorrer à reserva de recursos. Aí tem que ver se a maioria das pessoas que compõem essa pessoa jurídica, esse grupo de teatro, esse coletivo, por exemplo, se a maioria é composta por pessoas negras, indígenas ou pessoas com deficiência, por exemplo. Aí eu estava falando sobre os documentos de autodeclaração, é nesse item 6.2. Então, é importante que esses documentos sejam preenchidos, assinados e anexados nos campos devidos. Medidas de acessibilidade é sempre um problema, há uma discussão permanente na área teatral. Na área também de acessibilidade, as pessoas sempre discutem, falam que algumas pessoas só pensam nessas medidas quando o projeto é aprovado, não pensam antes da elaboração, antes do encaminhamento. Então é muito importante, e esses editais todos de retomada da Funarte, eles dão espaço, eles garantem essas medidas de acessibilidade. Então eles elencam algumas medidas. Elas devem existir, porque elas pontuam na classificação e na aprovação desses projetos. Então é muito importante que o proponente, a pessoa que vai elaborar o projeto, fique atento.
Se não colocar nenhuma medida de acessibilidade, neste quesito na avaliação vai ter 0, né? E se for insuficiente, vai ter uma média insatisfatória, e se contempla totalmente, aí vai ter a média total. E aqui existem algumas medidas de acessibilidade que o edital elenca: física, atitudinal e ou comunicacional, e arquitetônica também. Então aqui é você ver, porque vai depender muito de que tipo de projeto você está encaminhando. Por exemplo, no aspecto arquitetônico, se for teatro de rua, então é importante que diga que as apresentações vão acontecer em praças que tenham, por exemplo, rampas de acesso para cadeirantes, que tenha ponto de ônibus próximo, enfim. Diferentemente de se você for fazer, por exemplo, num teatro. O teatro ele tem essas medidas de acessibilidade no aspecto arquitetônico? Se não tem, aí você vai ter que suprir essa falta nas outras medidas de acessibilidade. No aspecto comunicacional, no aspecto atitudinal, por exemplo. Então, é muito importante que você compreenda o seu projeto. Neste momento de elaboração, se você não tem expertise e não tem informação para discutir e elaborar projetos com medidas de acessibilidade, é importante que você chame alguém que trabalhe com isso para te assessorar. As inscrições. As inscrições, elas começaram no dia 13 de julho de 2023 e vão terminar no dia 28 de agosto, na segunda-feira, às 17h59, não é às 23h59. Então é importante que fique atento ao período de inscrição. As inscrições, elas são feitas pela internet, e aqui tem o link da Funarte, mas as inscrições estão em um link de acesso nesse site da Funarte, que é o www.gov.br/Funarte. Lá vai ter um link de inscrição que vai te encaminhar para uma outra plataforma chamada Prozas. E é lá que você vai ter que fazer o seu cadastro, login, senha, vai colocar algumas informações básicas de cadastramento e depois você vai começar a preencher. Alguns espaços são de preenchimento e alguns outros espaços são para envio de arquivos em PDF, em JPEG ou em planilha. Todos os campos eles são sinalizados, os obrigatórios, com asterisco vermelho. E aqui tem elencado todas as informações, são muitas, eu não vou ler, elas estão todas lá nessa plataforma de inscrição chamada Prozas, cujo link está na página da Funarte. Eu aproveito e, caso vocês tenham interesse que a gente faça um comentário, fazendo uma espécie de tutorial, fazendo passo a passo do preenchimento dessa plataforma Prozas, é só colocar alguma informação aqui no comentário que a gente, até o dia 28, viabiliza um tutorial de como encaminhar esses projetos nessa plataforma Prozas. Pessoas físicas podem optar por apresentar o projeto de forma oral, e aí essa forma oral ela está relacionada a determinados itens que estão elencados aqui: apresentação, justificativa, vou pintar aqui. Apresentação, justificativa e plano de trabalho. E aí existe um roteiro de apresentação do vídeo. Todas as outras informações elas devem ser encaminhadas de forma impressa. Pode ser também na língua brasileira de sinais. E aí o link, o arquivo de vídeo deve ser encaminhado por link também na plataforma. O que eu comentei agora no C.3 é que só esses itens constantes no roteiro para apresentação em vídeo podem ser enviados em vídeo. Todo o restante tem que ser encaminhado de uma outra maneira. Aqui tem as informações que devem ser encaminhadas, é o currículo com documentos comprobatórios. Não é só o currículo, por exemplo, que você deve encaminhar, ou da pessoa física ou da jurídica. Então, documentações comprobatórias da trajetória artística do concorrente ou dos principais idealizadores do projeto. Aí cita exemplo: portfólio, clipe, material de imprensa, material gráfico, folders, cartazes, programas, fotos, entre outros que julgar relevantes.
Lembrando que, se não me engano, cada arquivo só pode ter até 10 megas, então é importante que, dada a quantidade de material, vocês façam uma redução, reduzam o tamanho desses arquivos. Existe uma plataforma na internet, várias na verdade, que você pode fazer isso de forma gratuita. Documentos adicionais não obrigatórios, que tenha a possibilidade de acrescentar informações para que o seu projeto seja aprovado, faça isso. Existem vários espaços lá na plataforma Prozas que você pode encaminhar documentos adicionais. Entendendo documentos adicionais, tudo aquilo que não foi pedido é adicional. Declaração de que concorda com os termos do edital. Isso aqui, se eu não me engano, é um campo que você clica. E essa autodeclaração, se for necessária, que é o anexo 2 ou 3. Essa plataforma, a Prozas, ela não salva automaticamente. Então, permanentemente você tem que salvar. Então, você pode começar a preencher, você salva, depois você pode fechar e voltar novamente que as informações estão lá. Entretanto, quando você clica em enviar a inscrição, você não pode mais alterar. Alguns editais, porque eles deixam isso bem claro? Porque alguns editais há essa possibilidade de fazer alterações até o prazo final. Neste caso, não. Revisa e clicou em enviar, você não pode mais fazer correções. Lembrando também, assim, enviou um projeto e teve algum problema, você percebeu que faltou alguma coisa, é só refazer a inscrição, porque aí o sistema vai ver que são os mesmos e aí vai levar em consideração o último. Então, aí não é problema também. Mas eu não correria esse risco. Vamos ver alguma coisa mais importante de ser falada. Todas essas questões aqui falam mais sobre avaliação. Isso não interfere muito, por exemplo, no processo de avaliação. Evidentemente, essa parte aqui é importante que vocês tenham acesso e atenção, porque isso vai fazer com que vocês foquem na elaboração do projeto para que ele seja aprovado. Então, cada critério desse tem uma pontuação, tem um peso, então é importante que vocês deem uma olhada, porque é a partir dessa tabela que a comissão avaliadora vai levar em consideração e vai pontuar o seu projeto. Por exemplo, aqui no caso de análise das estratégias de democratização de acessibilidade e de formação de público com base no plano de trabalho apresentado. Aqui está dizendo de 0 a 4. 0 a 4 a pontuação. Mas só que o peso é 2. Então, multiplica 2 por 4, 8. Aí eles vão falar, parcialmente, por exemplo, se não tem absolutamente nenhuma estratégia de democratização de acessibilidade, vai ter 0. Então, ao invés de você ter uma pontuação 8, você vai ter 0. Isso, evidentemente, vai fazer com que, no ranqueamento, você fique um pouco abaixo das pessoas que também priorizaram por este ponto. Aqui, 0 ponto não atende ao critério, 1 a 1,5 pontos atende insuficientemente ao critério, de 2 a 2,5 atende parcialmente ao critério, 3 a 3,5 atende satisfatoriamente ao critério e 4 atende plenamente ao critério. No caso de medidas de acessibilidade, se na arquitetura não privilegia espaço de acessibilidade, não atende plenamente ao critério. Então, vai atender satisfatoriamente ao critério de acordo com os outros pontos de acessibilidade que foram colocados. E aí vai pontuando de acordo com o que a comissão achar que é coerente. Aqui sobre a liberação dos recursos. Existe um cronograma, até o dia 28 pode encaminhar os projetos, mas comumente atrasa o cronograma, ele falha em algumas questões. A comissão demora às vezes para avaliar, enfim. Então aqui eles se resguardam, eles colocam que o projeto aprovado num prazo, aqui é para cumprir integralmente o projeto. Ele conta 1 ano para você cumprir o seu projeto. Então, você tem 1 ano para executá-lo.
mas começa a contar a partir da data de depósito dos recursos na conta bancária. Então, mesmo que você tenha colocado, é importante que você coloque no cronograma, se tem isso, mês 1, mês 2, mês 3, não coloca agosto, setembro, outubro, porque sempre há a possibilidade de haver alteração de prazos. Então, mas esse prazo de 1 ano para execução do projeto conta a partir da data do depósito dos recursos em conta bancária. Aí tem a prestação de contas, a prestação de contas de objeto, e é até 60 dias depois desse 1 ano. Então, você tem 1 ano para executar, contando a partir da data do depósito dos recursos. Passou esse ano, você tem 60 dias para encaminhar um relatório de execução do objeto do projeto. E aí tem uma espécie de roteiro do relatório, mas isso vocês pensam depois quando o projeto for aprovado e executado. Se o projeto tiver publicação, porque lá também, sobre pesquisa, artigos e tal, se tem publicação, então tem que encaminhar como contrapartida no mínimo 3 exemplares dessa publicação, se for principalmente físico, né? Encaminhar para o acervo da Funarte. No caso de projetos relacionados a acervo, que é uma das ações que este edital da Funarte de teatro contempla, ele deve ser aberto e franqueado à consulta e pesquisas públicas, ele não pode ser fechado. É uma contrapartida social. No 13.7, ele está dizendo que não tem problema você conseguir outros recursos para além desse edital para executar o mesmo projeto. Não tem problema. Pode ser tanto de entidades públicas quanto da iniciativa privada, utilizando ou não leis de renúncia fiscal. Então, é importante que você perceba que, se esses valores dentro dessas cotas, digamos assim, que foram colocadas pelo Ministério não forem suficientes, você pode pedir esse recurso pensando que você vai encaminhá-lo por uma lei de renúncia fiscal. Perdão, por exemplo. Então, não há problema. E aqui termina a leitura comentada desse edital da Funarte retomada de teatro. Eu espero que tenha sido esclarecedora essas informações. Qualquer coisa, dúvidas, algo que eu não tenha colocado, ou algo que eu tenha colocado que não tenha ficado claro, é só colocar aqui nos comentários as perguntas e os questionamentos, que eu terei o prazer imenso em responder a todos, todas e todas e todes com muita presteza. Obrigado.